Bom dia! Hoje são 8 de outubro de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Volta aqui ao assunto o STF e a prisão em segunda instância. No primeiro vídeo, primeira parte, recebi ali vários comentários, E dentre esses comentários, escolhi aqui o do Luciano Oliveira, que é um internauta, gente boa, que escreve aí com frequência em minha página no YouTube. O Luciano Oliveira assistiu ao meu vídeo, o STF e a prisão em segunda instância, e, dentre outras coisas, escreveu o que está aqui no quadro. Vou ler o comentário do Luciano Oliveira e farei aqui a análise. Vamos lá. O Luciano Oliveira escreve assim: um bandido comum, quando preso, começa a cumprir pena imediatamente. Nada de segunda instância para ele. Já quando o bandido é grandão, pode-se recorrer até os confins do universo, e isso é injustiça. Se a segunda instância condenou, já há sentença condenatória ou não? Eis aí a insatisfação do Luciano Oliveira diante aí da decisão, do meu vídeo, né, criticando o erro aí do Supremo Tribunal Federal. Já expliquei isso ao Luciano por escrito, mas resolvi fazer o artigo porque nem sempre internautas ali que acessam o vídeo meu vão ler o comentário aí do internauta Luciano, nem sempre. Então um vídeo torna a coisa mais pública, não é isso? Até porque o brasileiro não gosta de ler, gosta de ver vídeos, não é isso? Muito bem. E outra coisa, talvez eu seja o único internauta aí no mundo da internet que valoriza o que internautas escrevem. É comum eu pegar comentários de internautas, colocar aqui no quadro e fazer uma análise sobre eles. Eu gosto disso, porque é o internauta que está escrevendo, não sou eu que estou preparando um discurso bobo, um texto bobo para apresentar a alguém. Não, é o próprio internauta que escreve, e isso é muito importante. Portanto, aí agradeço ao Luciano Oliveira por mais um comentário dele aqui. Só que ele cometeu aqui os erros que são visíveis e que estou aqui para analisar e mostrar e provar que são erros. O discurso aqui do Luciano Oliveira, com todo respeito, é o discurso do povão, não é? É o discurso do povão, que sempre ali os tribunais decidem a favor dos ricos e não dos pobres. É verdadeiro que a clientela do sistema penal brasileiro é composta por pobres, pretos e prostitutas. Isso é uma verdade. E essa afirmação aí foi feita há muitos anos por um dos advogados mais brilhantes que nasceu aqui no Brasil, o doutor Heleno Cláudio Fragoso, em um de seus livros, O Direito Penal, em 3 volumes. Muito bem, ali no primeiro volume, ele diz isso, o próprio advogado já falecido Heleno Fragoso, que, abre aspas, a clientela do direito penal brasileiro é constituída pelos pobres, pretos e prostitutas. Basta alguém visitar um presídio, uma penitenciária. A quase totalidade ali, quase todos, são pobres, pretos e prostitutas, mas criminosos, que cometeram crimes, e não pobres, pretos e prostitutas inocentes, que não cometeram crime algum. Isso não. Muito bem. Mas isso aí nada tem a ver aqui
com as palavras do meu amigo Luciano Oliveira. E vou explicar por que ele errou aqui de forma clara. E isso é bom para que as pessoas tenham uma informação correta. Vamos aqui, Luciano Oliveira, meu amigo. Vamos aqui ver os seus erros. Você diz aqui, o primeiro erro, vamos lá, você diz assim: o bandido comum preso, aqui está, o bandido comum preso já começa a cumprir a pena imediatamente. Isso não é verdade, Luciano Oliveira. O bandido comum preso, um bandido comum que foi preso aí devido ao flagrante, prisão em flagrante, ou preso também preventivamente, preso de forma preventiva, que pode acontecer, ou prisão temporária, também que existe, e que não ofende o princípio da presunção de inocência, porque essas prisões são diferentes. Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva são coisas diferentes. Pois bem, um bandido preso, por exemplo, por prisão em flagrante, ele sai rapidamente da cadeia. O bandido preso, aqui no Brasil, ele tem o direito de defesa e ele é bem defendido. Ele é defendido por defensores públicos, a Defensoria Pública, que atua em todo o Brasil. Então, um bandido pobre, ele não fica desassistido. Ele é defendido por pessoas que têm um bom conhecimento em direito. Para uma pessoa, meu amigo Luciano Oliveira, ser defensor público no Brasil é preciso ser formado em direito e fazer concurso, e concurso difícil, envolvendo ali provas e títulos. Portanto, o bandido preso, um bandido comum preso, um pobre preso, ele aqui não cumpre de imediato a pena. A pena aqui, ele está preso, foi em flagrante, ou foi prisão temporária, ou foi prisão preventiva. Até mesmo a prisão preventiva, ela tem um prazo, meu amigo Luciano Oliveira. Se o tribunal, se o juiz aqui, criminal, não condena aqui, não solta a sentença dele por um período de tempo, essa pena preventiva aqui, ela desaparece, ela perde o efeito. Então, pena relativa ao flagrante, ou pena não, prisão, desculpe-me, prisão relativa ao flagrante, prisão relativa à prisão temporária, prisão relativa à prevenção, prisão preventiva, essas aí são temporárias, não são prisões definitivas. Tanto é verdade que o universo de pobres criminosos que estão respondendo a processos criminais hoje em todo o Brasil, a quase totalidade deles que estão respondendo a processos criminais, pessoas pobres, estão soltas. Estão soltas. Procure aí onde você mora, Luciano Oliveira, procure as estatísticas em presídios, em delegacias, em várias criminais. Você verá ali que a quase totalidade dos criminosos pobres que estão respondendo a processos criminais, a quase totalidade está solta, respondendo em liberdade. Os bandidos presos, pobres, todos não estão presos, como você diz aqui, que eles começam a cumprir a pena imediatamente. Não é verdade. Se você, amigo Luciano Oliveira, for aos tribunais recursais, ali, os recursos que chegam a cada dia, você verá que a quase totalidade dos recursos na área criminal, já que envolvem pessoas pobres, a quase totalidade ali de recursos, pessoas pobres recorrendo, pobres, criminosos recorrendo, a quase totalidade desses recursos estão lá e eles estão em liberdade, não estão presos. Luciano Oliveira, só para você ter uma ideia, aqui em Brasília existem mais criminosos presos respondendo a processos criminais, ou existem mais criminosos pobres soltos
soltos, respondendo a processos criminais, do que condenados pobres presos. Aqui em Brasília, dados da Secretaria de Segurança Pública, aqui em Brasília, veja, existem hoje 12 mil mandados de prisão, 12 mil mandados de prisão que estão ainda para cumprimento. Ou seja, esse número aí, vamos dizer assim, 10 mil aí mandados de prisão contra criminosos pobres. Só que eles estão soltos. Há mais criminosos pobres soltos que criminosos pobres presos. Essa é a grande verdade. Então, quando um bandido comum é preso, prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva, quando ele é preso, ele não está ali cumprindo a pena relativa à condenação dele. Imediatamente aqui, nada. Essa prisão nada tem a ver com a condenação dele definitiva. São prisões aqui temporárias e não prisões relativas à própria condenação final do processo. É bem diferente a coisa. Muito bem, amigo Luciano Oliveira. Outro erro aqui seu. Você diz assim: o bandido grandão pode recorrer até os confins do universo. Aqui está, não é isso? Até os confins do universo. Muito bem, você diz o bandido grandão. Grandão aqui, você colocou entre aspas, não é isso? Para dizer que não é o bandido alto, mas o bandido que tem dinheiro, que tem condições financeiras boas, não é isso? Como a gente vê aí na Lava Jato, não é? Muito bem. Você diz aqui que esse bandido aí rico, só o bandido rico, aqui, o bandido rico, pode recorrer até os confins do universo. Onde está aqui o erro? Ora, não só o bandido rico, como também, meu caro amigo Luciano Oliveira, o bandido pobre. O bandido pobre também pode recorrer até os confins do universo. A mesma coisa, o bandido pobre. E mais certeza ainda, como a clientela do direito penal brasileiro, como já dizia o doutor Heleno Fragoso, advogado, como a clientela do direito penal brasileiro é constituída pelos pobres, pretos e prostitutas, fique sabendo, Luciano Oliveira, que o bandido pobre recorre até os confins do universo muito mais do que o bandido rico. Porque no direito penal, no processo penal, há mais ali pessoas pobres que pessoas ricas. Portanto, aqui, o bandido pobre pode recorrer e recorre sempre. Faça a estatística nos tribunais, na área criminal. Você verá ali, Luciano Oliveira, em todos os tribunais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, nas varas criminais. Faça ali a estatística. Você verá que o bandido pobre recorre muito mais do que o bandido rico. E é o que eu digo, o bandido pobre, ele recorre aqui por meio da Defensoria Pública. Já disse que bandido pobre no Brasil tem direito à assistência jurídica, e boa assistência jurídica, porque são pessoas concursadas, não são pessoas eleitas por um povão idiota. Muito bem, caro Luciano Oliveira. E para terminar aqui, o terceiro erro seu. Você diz assim: a decisão da segunda instância, se condenatória, significa que já há uma condenação. Logo, o réu já deve cumprir a pena. Aqui está o terceiro erro, amigo Luciano Oliveira. Veja aqui. Você diz que na segunda instância, já existe ali uma sentença condenatória. Já que existe uma sentença condenatória, o réu já deve cumprir a pena, como decidiu aí o Supremo Tribunal Federal. Aí está seu erro também, meu amigo Luciano Oliveira. Ora, você diz que na segunda instância já existe uma sentença condenatória. Ora, na primeira instância
que é um juiz só que decide na primeira instância, na segunda instância, mais de um juiz decide, e ali temos desembargadores, né? E temos também ministros. Pois bem, na segunda instância existe uma sentença condenatória, como também na primeira instância já existe uma sentença condenatória, Luciano Oliveira. Quando o juiz Moro aí, o juiz Sérgio Moro, aí é primeira instância, é só um juiz que decide, por enquanto. Muito bem, quando o juiz Sérgio Moro solta uma sentença condenatória, essa sentença aí, obviamente, já é condenatória também. Então, sentença condenatória não existe apenas na segunda instância, existe também na primeira instância. E você diz aqui, se a sentença já é condenatória na segunda instância, então o réu deve cumprir de imediato a pena. Aí está o erro também. Outro erro, Luciano Oliveira. Não, não, não. Se o réu aqui está solto, seja ele pobre, seja ele rico, se o réu aqui está solto, ele não pode, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, ele não pode aqui começar a cumprir a pena, a sentença condenatória aqui dada pela segunda instância e nem pela primeira. Ele não pode começar a cumprir a pena. Só porque a sentença é condenatória, ele não pode começar a cumprir a pena. E por que não pode? Porque a Constituição da República Federativa do Brasil garante a ele mais recursos. Você entendeu, Luciano Oliveira? Veja a desgraça que fez o Supremo Tribunal Federal por apenas uma diferença de um voto. O réu condenado na segunda instância não pode, e estando solto, trabalhando, não pode começar a cumprir de imediato a pena. Sabe por quê? Porque ele ainda tem liberdade, tem direito para recorrer. A lei permite vários recursos. Se você quer que o condenado, na segunda instância, cumpra de imediato a pena dele, comece a cumprir, você tem que fazer o quê? Mudar a Constituição. Mudar o texto da Constituição. Porque hoje esse texto não permite. Diz lá que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória penal. É bem claro o texto da Constituição. Entendeu, Luciano Oliveira? Então, o réu que está respondendo a um processo criminal, ele está solto, trabalhando, com residência fixa, respondendo ao processo em liberdade, ele não pode ser recolhido à prisão depois da condenação na segunda instância, de acordo com a Constituição. Por quê? Porque ele ainda pode entrar com recursos. E esses recursos lá na frente, no STJ e até mesmo no Supremo Tribunal Federal, esses recursos aí podem anular a sentença do juiz de primeiro grau. E aí, tudo que foi do passado não tem validade alguma. E prendendo o réu aqui, a partir da segunda instância, ele vai ficar preso de graça. E isso é que é injustiça. Você entendeu? Isso é injustiça. Então, para resolver o problema, a primeira coisa, mudar o texto da Constituição. Se querem que os presos, ou que as pessoas soltas que estão respondendo a processo, que essas pessoas sejam presas após a confirmação da sentença condenatória lá na segunda instância, se o povo quer isso, então que mude a Constituição, porque hoje ela não permite. É esse o problema do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o problema
Porque a Constituição é clara, ela não permite que uma pessoa que esteja em liberdade seja recolhida apenas porque foi condenada na segunda instância. Não, porque ainda faltam mais recursos. E essa pessoa pode sair vitoriosa e tudo ser anulado. Só que aí ela já foi presa há muito tempo, de graça, sofrendo, né? Como a gente vê aí o sofrimento nas cadeias, como é que é isso? Portanto aí, muito obrigado, Luciano Oliveira, gostei do seu comentário. Eu estou aqui não é para humilhar quem quer que seja, não vivo de humilhação de ninguém. Estou aqui para mostrar e agradecer a você, porque outras pessoas terão esse conhecimento. Porque aí no mundo da internet, quem te vê aí, pessoas falando sobre o julgamento aí do STF, que é uma piada, parece mais humorista. As pessoas não sabem de nada de lei, muito de Supremo Tribunal Federal, de jurisprudência, de doutrina, não sabem nada e ficam aí falando bobagens. Eu estou aqui com responsabilidade. E o que eu digo aqui, eu mostro na ponta do pincel e com o quadro. Luciano Oliveira, um abraço e até outra oportunidade aí. Muito obrigado.